Graça e paz, amados. Amém? Deus abençoe todos vocês nesse culto online. O desejo do nosso coração é que você seja abençoado através das canções, através da palavra que vai ser entoada daqui a pouco. O Espírito Santo de Deus possa invadir a sua alma e o teu coração e que você possa sentir a presença dele tocando no teu coração, na tua mente, para que você possa se encher das coisas do reino de Deus. Amém? Pai, queremos, Deus, nesse momento de louvor, atrair a tua presença nesse lugar, para que a tua glória, Deus, venha resplandecer nos nossos rostos. Nos ajuda, Deus, a sermos pessoas que levem a tua paz, que levem a tua alegria, onde quer que estejamos, e que o teu amor, Deus, venha aflorar nos nossos corações. Oh, 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 tu és grande, grande é o Senhor. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Tu és grande, Pai, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
promessas de vida e vida em abundância sobre o nosso lar. Tu és o Deus da cura, Deus. Oh, te adoramos, te bendizemos o teu nome, ó Senhor. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Bendita é a nossa casa, bendito é o nosso lar, a nossa família. Que o Senhor proteja as nossas vidas. E agora fique ligado na palavra para aquilo que Deus tem a falar no teu coração nesse momento. Sê tu uma bênção, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. E eu quero declarar a paz do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. E eu quero orar para a gente estar começando esse tempo juntos. Doce Espírito Santo, eu oro para que o Senhor invada os nossos corações nessa noite. Assim como o Senhor fez no dia de Pentecostes, eu oro para que o Senhor derrame sobre nós o teu poder. Encha-nos da sua presença, a ponto de nós podermos experimentar algo novo da sua palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua sabedoria, a tua revelação através do Espírito Santo sobre nós e que nós possamos desfrutar da sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então hoje eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo, né? Nós temos vivido dias difíceis, as coisas estão muito diferentes, dias em que todas as nossas falsas crenças de que nós tínhamos controle sobre alguma coisa estão sendo derrubadas.
E isso é muito bom, só que gera um certo desconforto, né? E eu quero falar um pouco a esse respeito, né? Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de alinhamento. É tempo de nos alinharmos ao padrão de Deus. É tempo de alinhar o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ao padrão do reino de Deus, ao padrão do céu, né? Então, uma pessoa, né, que nos traz um exemplo muito forte e muito profundo de como nós temos que caminhar nessa terra é Jesus. Então Jesus, né, ele viveu aqui na terra como homem. Ou seja, o que isso significa? As condições de Jesus, as circunstâncias de Jesus eram as mesmas que as nossas, né? Então, ele nos deixa um modelo, né? Porque ele veio, ele passou pelas mesmas dificuldades. Aliás, eu acredito que Jesus tenha passado por dificuldades muito mais intensas do que as nossas. Porque cada um de nós, né, carrega a sua própria dificuldade. E Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Jesus tomou sobre si todas as nossas dores. Ou seja, ele sentiu todas as coisas, ele percebeu todas as coisas no natural de uma maneira muito mais intensa do que a nossa. Mas ainda assim ele deixa um modelo pra gente, um modelo de como a gente deve viver a nossa vida, né? Então uma coisa que a gente precisa entender é que Jesus ele tinha essa condição, né, de 100% homem, ou seja, ele estava sujeito aos mesmos problemas que nós estamos sujeitos, né? Mas qual é o padrão de Jesus em frente às circunstâncias da vida, né? Qual era o padrão de Jesus em frente às dificuldades, em frente às tempestades? Que padrão Jesus caminhava, né? Qual era esse padrão, né? Então, uma coisa muito importante que eu e você precisamos entender é que Jesus, ele não andava submisso às circunstâncias da vida, mas ele andava alinhado à sua identidade celestial. Ele andava de acordo com sua posição no mundo espiritual. Ou seja, ele tinha muito claro quem ele era, o que ele tinha que fazer e a maneira como ele tinha que viver. E isso é algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Essa clareza de quem nós somos, de como nós devemos viver a nossa vida aqui na Terra e como a gente precisa desenvolver e fazer com que isso seja algo crescente nas nossas vidas, né? Então, Jesus não viveu de acordo com a sua condição, ele viveu de acordo com a sua posição espiritual. E esse é o grande desafio para mim e para você nesses dias. Não viver debaixo da nossa condição, não viver debaixo das circunstâncias que estão ao nosso redor, mas viver debaixo da nossa identidade celestial, de quem nós somos em Deus. Essa é a chave, esse é o propósito, né? Então, o que eu quero ler com vocês hoje? Eu quero que você abra sua Bíblia, lá em Efésios 2, no versículo 6. E lá em Efésios 2, no versículo 6, nos mostra qual é a nossa identidade espiritual, qual é a nossa posição espiritual, qual é o lugar que nós precisamos ter clareza que nós estamos, para que a gente possa viver a nossa vida baseada nesse padrão do reino de Deus, nesse padrão bíblico, certo? Então vamos lá. Lá em Efésios 2, 6 diz o seguinte: pois ele, Deus, nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Então, essa verdade, né, precisa estar muito forte, muito presente, muito bem estabelecida no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, né? Isso precisa estar estabelecido na totalidade do nosso ser. Por quê? Porque senão nós sempre vamos ser enganados a reagir diante das circunstâncias e nunca a caminhar de acordo com essa identidade celestial, nunca a caminhar de acordo com a nossa posição celestial. E isso, a nossa posição celestial, que é o que nos capacita a vencer todas as batalhas, né? Uma coisa que o Rick Warren fala e que chama muito a minha atenção e que ministra muito o meu coração é a seguinte frase:
Jamais concentre seus esforços para adquirir coroas temporárias. Ou seja, a gente corre tanto naturalmente no desejo de resolver os nossos problemas, no desejo de adquirir uma paz que não é a paz verdadeira, uma paz temporária, que a gente acaba gastando as nossas energias nisso, ao invés de gastar as nossas energias adquirindo a nossa identidade celestial, que é a nossa identidade eterna, né? Então, hoje, o que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar 5 declarações que nós precisamos fazer diariamente para desenvolver esta clareza da nossa identidade espiritual, né? Então, como que a gente desenvolve uma clareza da nossa identidade espiritual para que a gente possa caminhar dentro dessa clareza? A gente pode, uma das ferramentas que a gente pode fazer isso é fazer essas 5 declarações bíblicas. Declarar diariamente essas 5 verdades que Deus deixou para nós e que nós precisamos declarar, certo? Então, se você ainda não pegou um papel e uma caneta, pegue agora, anote isso, porque isso vai fazer toda a diferença no seu dia e toda a diferença daqui para frente na sua vida, né? Então, né, a primeira coisa, né, a primeira declaração que nós precisamos fazer todos os dias é: eu não estou só, né? Eu não estou só. Então, eu não sei se você tem se sentido sozinho, eu não sei se você tem se sentido abandonado, eu não sei se você acha que você precisa vencer as suas batalhas sozinho, tá difícil para você. Eu até acredito que as circunstâncias estejam exatamente nesta realidade, né? Mas o que eu quero que você entenda nessa noite? Eu quero que você confronte esse pensamento com a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que nós não estamos sós. Eu não estou só, você não está sozinho, né? Deus está conosco e isso faz toda a diferença, né? Por quê? Porque quando Deus está comigo, eu sou invencível. Por quê? Porque eu caminho num nível que está além do natural, porque Deus não é natural, né? Deus é sobrenatural, Ele está sobre o natural. Então, quando a gente caminha com Deus, a gente começa a andar neste nível de caminhada, que é o nível sobrenatural, né? E um exemplo que a gente tem dos discípulos que estavam indo para o caminho errado é quando a gente vê lá em Lucas 24, aquela passagem que conta sobre o caminho de Emaús, né? Sobre aqueles discípulos, aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Por quê? Porque eles estavam frustrados, eles estavam se sentindo abandonados. Por quê? Porque Jesus havia morrido e eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que Jesus estava vivo, né? E Emaús significa fonte de águas quentes, né? Então, Emaús, se você for ver lá no original, né? Esta cidade, o significado do nome dessa cidade é fonte de águas quentes. E o que isso ensina para mim? O que isso ensina para você? Que muitas vezes nós vamos em busca de uma fonte temporária para resolver os nossos problemas, para resolver as nossas questões, porque a gente acredita que nós estamos sós. E nós abandonamos a fonte de águas vivas. E nós precisamos estar em Cristo, que é a fonte de águas vivas. É a fonte onde nós recebemos tudo que a gente precisa para viver nessa terra e para viver a eternidade. Porque hoje nós não somos mais seres temporais, nós somos seres eternos. E nós precisamos ter essa visão, nós precisamos ter essa clareza. Então, repita comigo: eu não estou só. Eu não estou só. Cristo está comigo. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu me assento com Cristo nas regiões celestiais, né? Então, isso precisa tá muito claro, né? Que o véu rasgou, o caminho abriu. E hoje você tem que ter ousadia para entrar na presença de Deus e ali permanecer, né? Estar com Deus. Então você não está sozinho. Deus está com você,
né? Você não está sozinho. E essa é a primeira declaração que você precisa fazer todos os dias. Quando você acordar, eu não estou só. Eu não estou só. E confronte todos os pensamentos que são contra essa verdade sobre a sua vida. Cada vez que eles vierem, e declare: pensamento que vem tentar me fazer acreditar que eu estou sozinha, sai agora, porque eu não estou só, porque está escrito que eu estou com Cristo assentado nas regiões celestiais. Eu estou com Cristo, eu não estou só, né? A segunda declaração que você precisa fazer na sua vida, né, todos os dias é: eu tenho autoridade para orar. Eu tenho autoridade para orar, né? Então, uma coisa que você precisa entender é que a sua oração é poderosa. A sua oração tem poder. Como assim, Mari? Mas eu não me acho, né, assim, tão espiritual para minha oração ter poder. Eu não me acho uma pessoa tão assim para minha oração ter poder, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que não tem a ver com o que nós somos. O poder que Jesus liberou sobre nós através do Espírito Santo não é pelo que nós somos, porque nós somos indignos. Nós somos pecadores indignos. Mas o poder que foi liberado sobre nós, ele tem tudo a ver com o desempenho de Cristo e não com o nosso desempenho. É pelo desempenho de Cristo que as nossas orações são poderosas. É pelo desempenho de Cristo que nós recebemos o poder do alto. Não é porque nós somos incríveis, não é porque a gente ora muito, não é por isso. Não é uma meritocracia, não é o resultado de algo que eu gerei, mas é o resultado de algo que foi gerado por Jesus. E isso precisa estar muito claro nas nossas vidas. Por quê? Porque é a oração da fé. É a oração da fé que cura o enfermo. E o que é a oração da fé? A fé que crê que o sacrifício de Jesus é suficiente. A fé que crê que a obra de Cristo, ela é suficiente para nos empoderar, para liberar poder sobre nós através do Espírito Santo. Entende? Então, eu quero que você declare: eu tenho a autoridade para orar. A minha oração, ela é poderosa, porque ela não depende das circunstâncias que eu enfrento. Ela não depende das minhas falhas. Ela não depende dos meus acertos. Ela depende única e exclusivamente da obra de Cristo. E a obra de Cristo foi completa. A obra de Cristo foi perfeita. E isso precisa se estabelecer como uma verdade no nosso coração. Porque quando isso se estabelecer como uma verdade no nosso coração, nós estaremos orando com fé. E a palavra de Deus é fiel. A oração com fé, a oração de fé, ela cura o enfermo. A oração de fé, ela faz com que os montes se movam, né? Então, isso precisa estar muito claro dentro de nós. Né? Então, não é um título que nos dá autoridade, não é o fato de você ser um pastor, um diácono, um servo, um líder, ou qualquer título que exista no mundo, entende? Porque não é um título que te dá autoridade. O que te dá autoridade é a filiação em Cristo. O que te dá autoridade é a obra de Cristo na cruz. E isso precisa estar muito claro, né? Todos esses títulos, todas essas pessoas têm sim um valor muito importante no reino de Deus. Eles trazem ordem, eles trazem ensino, né? Eles fazem muitas coisas para o reino de Deus. Mas a autoridade espiritual, ela nos é dada por causa da obra de Jesus. É único e exclusivamente por causa de Jesus. É somente o nome dele que está sobre todo o nome. É somente o nome dele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E é isso que a gente precisa compreender, porque isso está disponível para nós, né? Isso já está disponível para nós, né? A terceira declaração que você precisa fazer diariamente no seu dia é essa aqui, ó, que tá lá em Romanos 8:11. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim. Uma coisa muito importante que você precisa entender.
O mesmo Espírito que atuou na vida de Jesus durante os anos de Jesus de ministério é o Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, mesmo carregando todos os nossos pecados, é o que tem essa força, né, para ressuscitar um homem que carregou o pecado do mundo. Esse mesmo Espírito habita em mim e habita em você. E isso precisa estar muito claro na sua vida. Então, não são as minhas circunstâncias que determinam se o Espírito vai habitar em mim ou não. Entende? Uma coisa que a gente precisa ter muito claro, que o que determina aonde o Espírito habita é Deus. E o que determina, e como que a gente sabe o que Deus está determinando? Na palavra, na Bíblia. Então, se a Bíblia declara, né, esta verdade de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim, esta é uma verdade que eu preciso viver. Esta é uma verdade que eu preciso estar vivendo no meu dia a dia, entende? Né? A quarta declaração que nós precisamos fazer diariamente é: a minha luta não é carnal. A nossa luta não é carnal. Lá em 2 Coríntios 10, no versículo 4, a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, existe um arsenal disponível para todos nós. Sabiam disso? Deus já preparou um arsenal disponível para a minha vida, para a sua vida, para que todas as nossas batalhas sejam vencidas. Entende? Para que a gente possa chegar diante de qualquer circunstância e vencer a batalha. Mas a maneira que a gente vai vencer essa batalha não é de forma carnal. Não é encontrando um caminho de Emaús. Não é encontrando um outro caminho. A nossa batalha, ela precisa ser espiritual. A nossa batalha, ela é espiritual. Então, quando a gente declara que a nossa luta não é carnal diariamente, a gente está se desafiando a si mesmo. Ao quê? A deixar a preguiça espiritual de lado. Aquilo que nos dá preguiça de orar, né? A preguiça que nos faz não ler a Bíblia, não querer crescer em Deus, né? Por isso que a Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, o meu povo perde as batalhas por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, essa preguiça espiritual, ela precisa sair das nossas vidas de uma vez por todas. E a gente precisa entender que esse arsenal está disponível. E por isso, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra e uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, sabe? Geralmente, o nosso relacionamento com Deus, ele é muito superficial. É tão superficial a ponto das nossas expectativas estarem apenas de que Deus venha trazer uma solução passageira para o nosso problema. Enquanto Deus disponibilizou para a gente, né, uma solução eterna. Ele falou: viu, a sua luta não é carnal e existem armas poderosas em Deus, ou seja, aonde nós estamos assentados, né, neste lugar, nas regiões celestiais, existe um arsenal disponível para as nossas batalhas. Mas nós precisamos usar, né? A gente precisa usar o arsenal parado lá no seu estoque. Ele não vai fazer diferença nas nossas vidas. Nós precisamos, né, pegar todas essas armas. Nós precisamos pegar todas essas ferramentas e usar nas nossas vidas todos os dias, né? Então, declare assim comigo: toda preguiça espiritual fora da minha vida agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a minha luta não é carnal. E com esta clareza, eu vou vencer as minhas batalhas. Mas como que a gente vai vencer as batalhas? Batalhando espiritualmente, né? Batalhando espiritualmente, né? Então, a Bíblia fala que toda providência para a nossa vida, ela vem do céu, né? Lá em 1 Timóteo 6,17, Paulo fala para Timóteo: viu? Avisa aí para os ricos, para eles não colocarem a confiança deles nesse dinheiro aí, que é incerto, é passageiro.
mas que eles possam colocar a confiança deles em Deus, que eles possam colocar a confiança deles no Senhor, que é a única confiança que é verdadeira e que é eterna. Então, nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida. A nossa luta não é carnal, né? A minha luta não é carnal. E a quinta e última declaração que você precisa fazer no seu dia, né? É essa aqui, ó. O Espírito Santo é meu amigo. O Espírito Santo é meu amigo. Então, nós precisamos entender que nós podemos desenvolver uma amizade com o Espírito Santo. Nós podemos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai trazer para nós as revelações da palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai trazer para nós as verdades do céu. Lá em João 16:13, a Bíblia diz assim, ó: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Então, o grande plano de Deus é que nós sejamos guiados em toda a verdade, não apenas em algumas partes da verdade, mas Ele quer que nós sejamos guiados em toda a verdade. E como que nós vamos ter essa capacidade de sermos guiados pela verdade? Através do Espírito Santo, através desse relacionamento com o Espírito Santo, né? E esse relacionamento, ele pode ser desenvolvido. Esse relacionamento, ele deve ser desenvolvido. E isso é o que Deus espera de nós. É isso que Cristo esperava de nós quando ele fez essa declaração, né? Nós somos o resultado das pessoas que a gente convive, né? Nós somos o resultado da influência das pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. Ou seja, se você conviver com o Espírito Santo de forma clara no seu dia a dia, você será o resultado desse relacionamento. Você vai ser o resultado desse relacionamento com o Espírito Santo. Ou seja, você vai ser capaz de ser guiado em toda a verdade. Eu serei capaz de ser guiada em toda a verdade. Então, é isso que a gente precisa desenvolver. Desenvolver essa amizade com o Espírito Santo. E como que eu faço para minha mente, para o meu coração, para o meu corpo, para minha alma compreenderem isso? Para isso se tornar uma verdade na minha vida, eu preciso declarar isso, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso declarar para mim mesmo, eu desenvolvo uma amizade com o Espírito Santo. Eu posso desenvolver, eu estou desenvolvendo uma amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo. O Espírito Santo é meu amigo, né? Então, vamos rever aqui tudo que a gente, né? As 5 declarações que nós precisamos fazer diariamente. Para quê? Para que essa verdade de que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, numa posição de autoridade espiritual, se estabeleça na nossa vida e a gente possa exercer isto para o mundo, porque há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando a nós nos manifestarmos na terra. E como que nós vamos nos manifestar? Caminhando no Espírito, caminhando nesta batalha que não é carnal, nesta batalha espiritual, né? Então, quais são essas 5 declarações que precisam estar muito vivas dentro de mim? Primeiro, eu não estou só. Deus está comigo. Segundo, eu tenho autoridade para orar, uma autoridade que não sou eu que conquisto, mas que Jesus já conquistou para mim na cruz. Terceiro, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim. Então, esse poder vivo está disponível para mim. Quarto, a minha luta não é carnal, a minha luta é espiritual e existem armas poderosas em Deus que já estão disponíveis para mim. E quinto, eu desenvolvo uma amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo. O Espírito Santo, ele quer estar comigo, ele quer se relacionar comigo todos os dias, diariamente, né? Então, o nosso desafio é andar com o Espírito Santo.
O nosso desafio é alinhar a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito com estas verdades, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E isso é algo muito poderoso. É muito poderoso para mim, é muito poderoso para você. E nós precisamos exercer essa posição, assim como Cristo exerceu nos dias que ele viveu aqui na terra, né? Por isso que toda circunstância era submetida ao sobrenatural, porque Jesus, ele se recusou a viver debaixo de uma circunstância natural. E em todo o tempo, ele viveu alinhado, né? Alinhado com o sobrenatural, alinhado com o reino de Deus. E esse é o desafio para a minha vida, esse é o desafio para a sua vida, para que em todo o tempo, independente das circunstâncias, sejam tempos bons, sejam tempos ruins, nós estejamos alinhados com o reino de Deus e nós estejamos sendo dirigidos pelo Espírito de Deus em toda a verdade. Amém? Amados, eu quero orar para que o Espírito Santo possa estar nos enchendo nesse tempo, nesses dias, né, que a gente está passando por tantas tempestades, que o Espírito Santo possa ser o nosso consolador, né, possa ser aquele que dirige as nossas vidas, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, na nossa conduta, enfim, em toda a verdade para todas as situações. Amém? Eu quero orar então, né, para isso. Querido Espírito Santo, eu oro agora para que o Senhor possa estar se entregando a nós nesse tempo, Pai. Espírito Santo, se derrama sobre nós, se derrama em cada casa, né, em cada vida, em cada família, Pai. Se derrama sobre nós, Pai, para que nós possamos ter todas essas experiências contigo, Pai. Nós queremos ter uma vida dirigida por Ti, Espírito Santo. Declaramos nessa noite que nós queremos ser dirigidos por Ti, Espírito Santo. Enche as nossas vidas, enche a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite edificar um altar de declaração de que o Teu Espírito Santo é aquele que dirige as nossas vidas. Nós queremos levantar um altar de declaração, que é o sacrifício, a obra de Cristo, que é suficiente para trazer a nossa autoridade e a nossa posição espiritual, Senhor. Nós queremos edificar um altar nesta noite, declarando que o Teu amor é suficiente para todos os nossos medos, Pai. Porque a Tua palavra declara que o Teu perfeito amor lança fora todo medo, Pai. Deus, leva-nos a uma profundidade da Sua presença, leva-nos a uma profundidade na Sua palavra, que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo, Pai, que nós possamos deixar toda a preguiça espiritual, Senhor, e verdadeiramente, Senhor, tomar posse de todas as armas espirituais que estão em Deus a nosso dispor, Pai. E guerrear, Deus, de forma espiritual, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Libera, Senhor, a Tua graça sobre nós, Senhor. Libera, Deus, o Teu entendimento sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estejam alinhados com a Tua verdade, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, a partir deste momento, Pai, nós possamos nos posicionar no lugar que o Senhor declarou para nós, no lugar que o Senhor conquistou para nós, que nós possamos nos posicionar assentados com Cristo nas regiões celestiais, que essa clareza venha tomar conta da nossa mente e do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém? Então eu quero agora, né, que você aí na sua casa se levante. Nós vamos ter mais um louvor. E durante esse louvor, eu quero que esse louvor seja uma oração para a sua vida, que esse louvor seja uma oração para a sua casa, porque é isso que eu vou fazer aqui na minha casa, né? Eu vou declarar esse louvor como uma oração para mim. Por quê? Porque a partir de hoje, o Espírito Santo é o nosso condutor. A partir de hoje, o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar em toda situação. Amém? Que Deus te abençoe,
que você tenha uma semana muito abençoada, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, alcance a sua mente, o seu coração, a sua família, a sua casa. E que nesses dias você possa desfrutar de um relacionamento com o Espírito Santo, de um relacionamento com Deus Pai e com Jesus. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Presença, não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Amor, liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória.
vamos provar o quão real é a presença do Espírito Santo na nossa vida nesses dias. Amém? Deus te abençoe. Querido Deus, te entregamos esse tempo em nome de Jesus, que a sua bênção esteja sobre nós. Amém. Amém. Boa noite.